vimos na semana passada as três funções seguintes: apetitiva, volitiva e racional. E vimos essas três funções a partir de uma obra clássica dos irmãos Karamazov e Dostoiévski. É uma obra de base psicológica em que, em sua sabedoria, Dostoiévski analisa, dentro de uma dinâmica relacional, a mente de cada um dos Karamazov. E nós vimos que cada um dos irmãos representa uma função mental. Vimos que Ivan representa a função racional da mente. Ivan é o intelectual. Ivan é o indivíduo que fez de sua crise uma janela para blindar a mente a tudo que é emocional. Então ele busca refúgio nos estudos, no conhecimento, no ceticismo, e portanto blinda a sua mente a tudo que é emoção, até porque a sua crise é essencialmente crise emocional, no sentido de que o tratamento que ele recebeu do pai, aliás, todos os irmãos, foi um tratamento absolutamente devastador, porque o pai Karamazov, o Fyodor Karamazov, era um indivíduo extremamente esperto do ponto de vista comercial. Com a morte da sua primeira esposa, ele amealhou o dinheiro que ela tinha, que era para os filhos, e ele fez uso do dinheiro e gastava tudo com uma vida debochada, uma vida libertina, e simplesmente negligenciou os filhos. Os filhos foram criados por terceiros, um empregado da casa e uma outra família que se dispôs a cuidar de um dos filhos. Portanto, Ivan representa essa função racional da mente. A outra função é representada por Dmitri. Dmitri é o passional, Dmitri é o carnal, Dmitri é aquele que canalizou a sua crise na relação com o pai, ou na falta de relação, para situações em que ele podia vivenciar tudo que era desejo, tudo que lhe desse prazer, as sensações mais imediatas e mais pulsionais, era o que ele buscava, porque ele vivia em rixa com o pai, de tal forma que ele chegou a ameaçar o pai algumas vezes, e mais tarde ele foi tido como o próprio assassino do pai, quando na verdade ele não fora o assassino. A parte volitiva da mente é representada por um outro filho chamado Alexei. Alexei era, digamos assim, o santo dos irmãos, aquele que canalizou a sua crise para a religião. E é interessante como cada um canaliza a sua crise para uma área da vida. Você percebe pessoas que passam por um mesmo tema de crise, ou uma mesma temática de ferida emocional, mas cada uma tem uma área diferente de busca de satisfação. O Ivan foi em função do conhecimento, Dmitri em função dos prazeres, e Alexei em função da religião. E ele encontrou um mentor, o padre Zosima, que era um homem extremamente crístico do ponto de vista comportamental e mental. Então ele canalizou a sua crise para a busca da transcendência. Mas é interessante que há um diálogo entre Alexei e Dmitri, que eram dois irmãos muito próximos, que se gostavam muito. E Dmitri era aquele indivíduo que mesmo sendo carnal, ele tinha certos lampejos de arrependimento, de busca sôfrega por Deus e de temor ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele não conseguia sair daquela arapuca. E ele dizia a Alexei: meu irmão, eu tenho uma espécie
de besouro dentro de mim, é o besouro diabólico que me leva a fazer o que eu faço. E Alexia disse, eu também tenho esse besouro. A única diferença é que você deixa o besouro agir. E eu consigo mantê-lo sob controle. De certa forma, todos nós temos esse besouro. O besouro das paixões. O besouro do desejo. A diferença é que alguns de nós deixamos o besouro agir. E outros de nós conseguimos manter o besouro no cadeado. E Paulo vivenciou essa situação. Ele, no capítulo 7 de Romanos, ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto, que aborreço, é isso que eu estou fazendo. Né? Eu quero, uma parte de mim quer, busca, e outra parte de mim é arrastada por uma força que me prende debaixo da transgressão. Mas há um outro Karamazov, que na verdade é um filho bastardo, é o Smerdyakov. Smerdyakov foi de fato o assassino do pai, mas também fora criado na casa do pai, era um filho bastardo, mas não reconhecido como filho. E ele tinha uma ligação muito grande com o Ivan, que era um intelectual. E na cabeça de Smerdyakov, Ivan queria matar o pai, só que não tinha a condição emocional de fazê-lo, mas tinha a condição intelectual de fomentar em Smerdyakov a prática. Então, o Smerdyakov matou o pai achando que estava sendo um braço de Ivan. Certo? Tudo isso em função de um pai negligente, um pai totalmente disperso, totalmente malévolo. Esses filhos começam a agir cada um do seu jeito, mas todos eles têm uma rixa profunda com o pai. Que os nossos relacionamentos provocam profundas feridas. E cada um de nós canaliza a sua dor para uma busca de satisfação. E para onde eu canalizo a minha dor em termos de buscar preencher aquele espaço negligenciado, eu vou colher o que é positivo ou o que é destrutivo. Entender melhor essa dinâmica mental. E alguns de vocês pediram, eu trago rapidamente, novamente, os exercícios que podem ajudar a mente a evitar a dominação tanto do diabólico quanto do carnal. E aí nós vimos a observação, que é o exercício de observar o que entra em sua mente o tempo inteiro. É claro que nenhum de nós consegue o tempo inteiro ficar nessa postura de observação. Mas é na perspectiva do que Jesus ensinou: vigiem e orem. Vigiar é observar. Observar o que está entrando na mente, seja em forma de pensamento, de sentimento, de desejo, ou até das crenças que formam a base dos comportamentos. Nós vamos voltar a esses pontos sempre em nosso discipulado emocional. Segunda ferramenta é a chave de bloqueio. Essa ferramenta eu inventei. Ou seja, pelo menos o nome eu inventei. Chave de bloqueio foi primeiramente, até onde eu compreendo, utilizada por Jesus no episódio da tentação. Ele utilizou a palavra para bloquear a investida do tentador. Da mesma forma, à medida que você observa a sua mente, que você percebe que entrou em sua mente um pensamento destrutivo, bloqueie aquele pensamento através da palavra. Eu uso, já falei para muitos de vocês, eu uso o Salmo 23. Quando eu percebo, por exemplo, um ninho de tristeza destrutiva penetrando em minha mente, eu recito o Salmo 23. E
pelo menos no meu caso, não sei no caso de vocês, funciona como uma espécie de bloqueador daquele fluxo destrutivo. Certo? Nós vamos voltar a essa ferramenta várias vezes ao longo de nossa caminhada. Faxina mental, no mesmo segmento. Normalmente à noite ao deitar-se e pela manhã ao se levantar, traga à mente motivos de gratidão pelo dia e motivos de gratidão pelo que você vai enfrentar ao longo daquele dia. Traga afirmações bíblicas à sua mente, do tipo, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e ao meu próximo como a mim mesmo. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de se levantar sobre a terra. E afirmações dessa natureza que faxinam a mente, que preparam a mente para enfrentar o dia, ou para sossegar, relaxar e ficar serena no momento de pegar no sono. Por isso o salmista diz, me deitei e dormi, acordei, o Senhor me sustentou, ou diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar. Chave de bloqueio, portanto. A terceira ferramenta, a quarta ferramenta, digo, é a atenção ao agora. Daniel Siegel, que trabalha com esses elementos em suas pesquisas, ele ensina o que em inglês é SIFT, a sigla S-I-F-T, S de sensations, I de images, F de feelings e T de thoughts. Pensamentos, aliás, sensações, imagens, sentimentos e pensamentos. À medida que você observa a sua mente, observe essas quatro áreas. Que sensações eu estou tendo agora? Por exemplo, se você está na cozinha, fazendo almoço, jantar, fique ali naquele momento, sentindo realmente o que está acontecendo. Desde o tato até a visão, concentre-se em suas sensações. Se você está deitado, um modo muito interessante para relaxar é sentir o seu corpo sobre a cama, sentir a textura da cama, a textura da sua roupa, sentir o barulho do ar-condicionado, aí você aciona a audição, né? A sensação, imagens, ao fechar os olhos, tente perceber as imagens que entram em sua mente. Às vezes é a imagem, o rosto angelical da sua mãe. Enfim, identifique. O importante é observar os sentimentos. À medida que você observa a mente, você percebe quando se instala a tristeza, ou a alegria, ou há uma neutralidade. Enfim, observe as imagens, observe os pensamentos. E por último, esteja sempre numa postura que o Siegel chama de call, em inglês, que é curiosity, openness, acceptance and love. Então é curiosidade, aceitação, curiosidade, abertura, aceitação e amor. Ou seja, esteja aberto ao que vier. Esteja aberto ao que vier. Porque às vezes vem umas coisas malucas na sua mente. Às vezes vem umas coisas que não tem nada a ver com quem é de Deus. Preste atenção em sua mente, você vai ver coisas que você vai ficar surpreso. Curiosidade, abertura, aceitação e amor. Observe. Muito bem. Mas vamos em frente. Nosso tempo hoje tratará da função intuitiva da mente. A função intuitiva da mente é uma função muito especial, mas também muito perigosa. Nós vamos ver tanto as oportunidades quanto os perigos que essa função pode trazer. 2 versos na Bíblia me chamam a atenção nesse sentido. Provérbios capítulo 4, verso 23, na versão mais clássica diz:
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na tradução nova, na linguagem de hoje, diz assim, vamos ler juntos? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É interessante o que a Bíblia diz, né? Tenha cuidado com o que você pensa. Exatamente o que temos falado aqui o tempo inteiro. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, a sua vida é dirigida pelo seu coração, pela sua mente. Coração e mente estão dentro do mesmo universo de compreensão. A outra palavra está em Provérbios 28, 26. Comigo. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. A mesma Bíblia que diz que do coração procedem as alternativas da vida, diz também que enganoso é o coração, e quem confia no seu coração é um tolo. Parece contraditório isso, não é verdade? E o próprio Jesus diz que é do coração que saem os maus pensamentos, o adultério, não é verdade? Os assassinatos. Tudo que é diabólico vem de lá também, desse mesmo universo. Em outras palavras, nós dissemos aqui o tempo inteiro que a Bíblia diz, com versos. Então, o mesmo lugar que acomoda o bem, acomoda o mal. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vejamos o que a filosofia diz também. Um outro cristão, Blaise Pascal, diz o que muitos de nós já sabemos aí, pelo ditado popular, que o coração tem razões que a razão desconhece. A função intuitiva da mente. Vocês já conhecem esse gráfico. A mente é dupla. Ela tem um espaço consciente e um espaço não consciente, que alguns teóricos da psicologia profunda chamam de inconsciente. Uma parte de nós está acordada e outra parte de nós também está acordada, só não está acordada para a parte que está acordada. Compliquei, não foi? Ou seja, nós temos muito pouco controle sobre a nossa própria dinâmica emocional. Nós estamos conscientes, por exemplo, agora. Você está consciente de quê? Você está consciente, provavelmente, do que está na tela. Esse é o seu foco. Tudo demais fica como fundo. Isso aqui é figura, para usar as categorias da Gestalt. Tá? Só que, de alguma forma, a sua mente está percebendo todas as outras informações. Se você parar e tirar o foco da tela, ficar em silêncio, você vai perceber muita coisa que você não estava percebendo conscientemente antes. O barulho do ar-condicionado, a textura da sua roupa, até a sola dos seus pés tocando o fundo do seu sapato. Percebe? A nossa consciência é muito pequena, só que na mente não consciente há um trabalho constante e intenso. E muito do que eu digo aqui é dito a partir dessa dinâmica interna. Portanto, a intuição trabalha com essa mente que é capaz de obter informações sem que essas informações estejam na mente racional. Nós vamos entender isso na sequência. A intuição, da seguinte forma: você já teve a experiência de pensar, alguma coisa está me dizendo. Alguma coisa está me dizendo, por exemplo, que esse cara vai ser problema. Já teve essa experiência? Principalmente quem é dono de negócios, quem é líder.
Tem gente que tem um poder intuitivo tão grande que no primeiro olhar, na primeira conversa já... É chamado feeling. O feeling, que é extremamente valorizado do ponto de vista da liderança e que não deve ser descartado. O feeling não significa dizer que é absoluto, porque nós vamos ver inclusive os perigos da intuição. Mas a intuição é um elemento extremamente importante do ponto de vista relacional e pessoal. Então, há sempre essa expressão, alguma coisa está me dizendo, por exemplo, que esse cara vai ser problema. Os entrevistadores em processos de recrutamento têm muito disso. Pela conversa da pessoa, às vezes, tecnicamente, em termos de currículo, vitae, a pessoa é perfeita para o cargo. Mas o feeling do entrevistador fica travado. E normalmente quando ele não observa o seu lado intuitivo nesse processo, mais tarde ele vai perceber que aquela voz que ele escutava internamente estava certa. Outra expressão, alguma coisa está me dizendo que você não entre nessa, pois você vai se dar muito mal se entrar. Mãe e pai têm muito disso, né? A filha chega em casa com aquele namorado, apaixonada, o pai sente o coração apertar, a mãe muito mais, porque a mãe tem o lado intuitivo muito mais definido, muito mais aguçado, normalmente. É como se soubesse, sabe porque sabe, mas não sabe porque sabe, mas sabe que sabe. Percebe? Você sabe que sabe. Outra situação, alguma coisa está me dizendo que fulana vai ser minha esposa. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a namorar a Carla, em um mês eu tinha certeza que ela seria minha esposa. Eu chamava de testemunho interior, nessa época eu não tinha essa linguagem, né? Mas eu sabia que ela seria minha esposa. Era uma resposta interna que eu tinha. Eu não tinha a menor dúvida. Da mesma forma, eu sabia o sexo de meus filhos no primeiro mês de gravidez da Carla. Eu dizia para ela, você vai fazer, primeiro bebê, você vai fazer a ultrassom, mas eu não tenho dúvida, é menina. Vai fazer só para fazer, mas é menina. E no fundo, assim, aquela coisa de homem que cresceu no interior, a vontade assim, quando eu sonhava, sendo jovem, eu sonhava tendo, meu primeiro filho seria um menino. Mas quando ela ficou grávida, eu falei, é uma menina. E era uma alegria tão grande esse testemunho interior que eu tinha, que era uma menina, eu não tinha dúvida nenhuma. A ultrassom não foi surpresa. Da mesma forma, quando ela ficou grávida pela segunda vez, eu sabia que era uma menina. Eu sabia isso, eu não sabia porque ele sabia, mas sabia que sabia. Uma coisa está me dizendo que fulano de tal, ou que de fulano de tal eu não devo me aproximar. Já teve isso? Aquela pessoa que você acabou de conhecer, gente boa, gente fina com todo mundo, mas... E você usa até aquela expressão, né? Não bateu, o santo dedo não bateu no dedo. Alguma coisa está me dizendo que esse negócio não vai dar certo. Já teve essa experiência? Nossa, mas é muito pessimismo, né? É um negócio da China, mas você diz, não é? É interessante. Nós passamos muito por isso. E é importante dar atenção a esses arroubos internos, a esse testemunho interior. Tem perigos? Sim. Sim. Mas é importante observar, dar atenção a essa voz interna, até para questionar essa voz, se ela é construtiva ou não. 7. Alguma coisa está me dizendo que não importam as evidências, vai dar certo. Já teve essa experiência também? Todo mundo diz vai dar errado, as circunstâncias dizem vai dar errado, a lógica diz vai dar errado, mas lá dentro você tem um testemunho, vai dar certo.
Há executivos, por exemplo, que no meio da crise, todo mundo está vendendo tudo, se desfazendo de tudo, e eles têm um feeling, está na hora de renovar os estoques. Tá? E por último, está vendo? Eu bem sabia. Né? Já viu esse tipo de comentário? Eu sabia que não ia dar certo. Eu só não disse, mas eu sabia. Não, eu te avisei que esse ia cagar na parede. Mas do tipo, eu sabia que não ia dar certo. Você sabia porque fez. Estou falando de todo mundo. O que é intuição? Vamos ler juntos? Intuição é a capacidade de obter conhecimento direto e imediato, sem a participação da razão ou observação. Conhecimento direto e imediato, sem a participação da razão ou da observação. Não é uma coisa lógica, não é uma matemática. 2 mais 2 são 4. É um conhecimento imediato. Não é palpável, não é visível, mas você sabe daquela informação. É como se a sua mente não consciente já tivesse a resposta. Características da função intuitiva. Daniel Kahneman. Vamos juntos? O pensamento intuitivo é perceptivo, é rápido e sem esforço. O pensamento deliberado é racional, crítico e analítico. Percebe? Um é rápido, é imediato e não exige esforço racional. Mas o pensamento lógico exige a intervenção da razão, é analítico e é crítico. Um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro, não. Os dois se completam. E é o que nós vamos ver logo mais adiante. Muito bem. Já que vocês estão tão curiosos, vejamos agora os perigos da função intuitiva. Só para você ter uma ideia. A que distância o ponto está do topo do triângulo? Quem pode me dizer? Está mais perto da base. Está mais perto do Pintou no meio da base. Está no meio. Está mais perto do topo? Do que da base. É? Está no meio. Ok. Está acima do meio ou está exatamente no meio? Acima do meio. Está muito bem afastado. Onde está dentro do triângulo? Está exatamente no meio. Está mais perto do topo ou mais perto da base? Está no meio. Está exatamente no meio. Então os olhos engano. Os olhos são Que a base é maior do que as costas. Pedro está dizendo a base é maior do que? Exatamente no meio. Só que no primeiro olhar você acha que está Acima. Continua achando. Ou seja, é uma informação imediata, não é verdade? Intuitivo. Sim, porque você não fez uma análise racional. Porque se fizesse uma análise racional, você iria perceber que não está mais perto do topo. Portanto, essa informação direta e imediata pode estar errada. Até numa relação daquele tipo, alguma coisa está me dizendo que esse cara vai dar problema. Pode estar errado. E muitas vezes isso acontece, né? E a gente confessa. Mas quando eu te conheci, só foi depois de algum tempo, depois de conversar um pouco mais com você, eu percebi que você não era aquela pessoa que eu achava que era. E às vezes ocorre o contrário, você achava que era uma pessoa maravilhosa, né? Puxa. Avalia que o gato enterrado. Aí depois, à medida que você vai conhecendo, aquela informação imediata que você teve a partir das suas emoções, percebe? Qual é o segmento mais longo? Segmento AB ou BC? Igual. Agora não vamos. Agora vocês chegaram. Ninguém quer. Tá errado.
mais longo que o outro aí. O BC é mais longo. O AB é mais longo 1/3. Uau! Ai, sério? Meu Deus, como pode? É mesmo? Qual é o segmento AB aqui? Ai, É porque tá fechado? Aqui é só isso aqui, ó. Ok, agora você convenceu. Eu entendi. Entendeu? Não, entendi. Não entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Não é só o risco. A gente só estava olhando. Você achou que era só isso, você mas achou? é o segmento. E agora? Isso se usa muito, né? Percebe? É só pra mim, assim, ó. Isso se usa muito em concurso público, né? Raciocínio lógico. Aham. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de raciocínio lógico. Você passa. E há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de raciocínio intuitivo. É complicado dizer raciocínio intuitivo, mas existe uma razão que não é a razão técnica, é a razão profunda. Tá? Existe uma lógica que não é a lógica de superfície, é uma lógica interna. A palavra lógica vem do grego logos, que significa um elemento estruturante. Então o que é lógico não é só o que é visto, apalpado. O que é lógico é aquilo que é estruturante. E aquilo que é estruturante também pode ser interno, pode ser emocional, pode ser intuitivo. Mas isso é filosófico demais para a gente ficar descendo aqui, né? Trazendo para cá. Enfim, percebe que todo mundo errou. Igual a nada. Ou seja, a função intuitiva é extremamente importante, mas não é infalível. E é preciso ter muito cuidado, porque o coração é também enganoso. Mesmo que do coração também procedam as saídas da vida. Como vou resolver isso? Daqui a pouco, Maurício. Segura aí, tenha paciência. Muito bem. Vamos ver os perigos da função intuitiva. Por exemplo, informações do passado falam ao presente de maneira pessimista. Voltamos àquele gráfico da mente consciente e a mente não consciente. A mente não consciente é também uma espécie de arquivo das experiências. E se você teve ao longo da sua vida, digamos, vocês, a maioria de vocês tem o quê? 16 anos, 17? Por aí. Imaginemos que ao longo da história de vocês tenham acumulado muitas experiências negativas. Essas experiências ficam estocadas. Carl Jung diz o seguinte, que nenhuma experiência psicológica se perde. Fica estocada. Não tem como deletar. Você pode botar no arquivo morto. Mas mesmo o arquivo morto está mais vivo. É o seguinte, aí você tem uma experiência real, concreta agora. Então, os trabalhadores que estão lá dentro da mente não consciente, nesses bastidores, vão jogar na consciência. Epa, veja o que já aconteceu lá atrás. Não vai dar certo, porque não deu certo lá atrás. Não deu certo para o seu pai. Não deu certo para sua mãe. Você se lembra do que aconteceu? E aí, quando a mente não consciente diz para a sua consciência, você se lembra do que aconteceu, ela diz com dor. Aí você começa a sentir mais ou menos a mesma dor que você sentiu lá no passado. Claro, com variação de grau. Aí você fica paralisado. Porque não é racional você dizer, aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo. Isso não é racional, é? Não é. A expectativa do futuro que exagera no otimismo. É o contrário, exatamente o contrário. É aquele indivíduo que é tão otimista, mas tão otimista, que ele não escuta as informações internas mostrando situações que podem se complicar. O que é um perigo muito grande. E no caso é a razão? Não, são informações. Alguma coisa está ali dizendo que não está cheirando bem. Mas você é tão otimista, e tem essa coisa de o otimista é o cara bem sucedido, né?
Você não pode ser pessimista, você tem que ser otimista, porque senão você vai ser chamado de derrotado, de loser. É melhor ser otimista. Mas essa informação está lá dentro de alguma forma, a sua versão interna está dizendo, cuidado, pare, olhe e escute antes de tomar a decisão. Mas você é tão otimista que exagera, vai em frente e quebra a cara. O perigo é confundir intuição com delírio. Alguma coisa está me dizendo que a minha mulher está me traindo. Aí você começa a construir uma história na mente. Você começa a ver coisas que você não viu, mas você... E é interessante que esse delírio pode evoluir para a construção de um drama dostoiévskiano. Ou então, Nelson Rodriguiano. E é impressionante como o indivíduo constrói uma novela na mente. E tudo parece se encaixar. Tudo parece se encaixar. Às vezes a pessoa mudou o controle remoto daqui para o piano. Então, isso foi um sinal para mostrar ao amante dele ou dela que ela está disponível, ou ele está disponível para tal hora, em tal lugar, assim, assim. É impressionante. Agora, é claro que mas isso, no dia a dia, o que Freud chama de patologia do cotidiano, isso ocorre. Isso ocorre. E isso pode fazer degringolar, descer pelo ralo, casamentos, sociedades, parcerias, relações de equipe, sacralizar a intuição dos outros. Eu não digo que Deus não fala através dos outros. Eu não digo que Deus deixe de escolher pessoas pelas quais Ele fala, Ele escolheu para falar através delas. Mas tenham muito cuidado com esses profetas e profetisas das esquinas urbanas. Que normalmente a sua palavra vale mais que a Bíblia para alguns crentes. O que a Bíblia diz não vale muito não, mas o que fulano de tal diz, aquela mulher, o que ela disser está escrito nas estrelas. Cuidado, muito cuidado com isso. E às vezes a profeta, ou a profetisa, ou o profeta, ou a profetada é muito bem intencionada. Ou seja, a pessoa não está ali querendo me enganar. Há alguns que são picaretas mesmo. Mas a pessoa está usando a sua intuição, ou a sua pseudo-intuição, ou a sua imaginação. A Bíblia diz, se alguém tem sonho, trate o sonho como sonho, não diga é uma visão, como se Deus estivesse falando. É um campo muito difícil, muito complicado, e eu não tenho todas as respostas. Não tenho. Mas uma coisa a Bíblia me dá o direito de fazer, colocar à prova. E colocar à prova é usar a razão. E usar o que está escrito na palavra. Para auferir, para filtrar o que me é dito como sendo de Deus. Certo? Muito bem. Como valorizar a intuição sem cair na armadilha da falsa percepção? Está aí agora. Vamos ver o que a gente pode fazer. Já disse, eu não tenho todas as respostas, mas tenho pelo menos uma linha de pensamento. Né? Uma linha de intuição. Quem sabe? Vejamos. Novamente eu volto ao gráfico. Nós temos as funções da mente. Dentre as funções da mente, só uma está na dimensão consciente, que é a racional. Está certo? As outras estão no ambiente não consciente. Inclusive, a função crística, que é ainda mais profunda, se nós tratarmos da estrutura da mente. É a dimensão espiritual. E o acesso não é fácil. Por que não é fácil? Por isso que Jesus resume em Marcos capítulo 12. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. É uma busca intensa e profunda.
não pensem que o falar em Jesus, em Cristo, as piruetas nos encontros de comunidade, né, as coreografias, os pulinhos e os movimentos, isso é sinal do encontro verdadeiro com a dimensão crística, pois não é necessariamente, quase sempre não é de fato. É preciso buscar com o coração inteiro. E aí você percebe que você busca com o coração inteiro significa buscar com a mente inteira. E a mente inteira envolve tanto o racional quanto o não racional. O que é que Romanos 12:1 diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício agradável, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. A palavra racional aqui é logique, significa lógica, de onde vem a nossa palavra lógica. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem a vida de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a devoção com lógica, com ordem, com estrutura. A fé, portanto, a fé não é o crístico. A fé é um movimento na direção do Cristo. Percebe? Mas isso está mais teológico mesmo. Esse é um argumento mais teológico. Mas vocês entenderam aqui? Agora, nas funções da mente, isso está implicado no diabólico, no apetitivo, no volitivo, no intuitivo e no crístico. Você tem elementos que entram nessa composição, nessa dinâmica. Seu temperamento influencia ou não? Lógico. A sua maneira de pensar, a sua dinâmica emocional, sem dúvida. A sua história de vida influencia ou não? As suas crenças influenciam ou não? Um exemplo, se você cresceu ouvindo seu pai lhe dizer: você é burro, você não vai dar pra gente, você nunca vai conseguir ser um vencedor, muito provavelmente essa crença vai se alojar na sua mente não consciente e vai o tempo inteiro dizer para a sua consciência: você não pode, você é burro, você não tem condições de crescer, você não é ninguém. E se você não usar a sua razão e muito provavelmente um processo de vomitação dessas crenças, talvez via psicoterapia, aconselhamento ou qualquer outra coisa do gênero, ou oração, enfim, você vai o tempo inteiro ser influenciado por essas crenças. A sua orientação religiosa influencia ou não o seu funcionamento mental? Totalmente. Sem dúvida. Portanto, vocês percebem o quê? Que todos esses conteúdos aqui influenciam a dinâmica. De modo que, se o meu temperamento, a minha história, as minhas crenças, a minha orientação religiosa, a minha devoção e outras coisas mais não forem saudáveis, o que vai acontecer? Esse conhecimento imediato, não racional, essas informações que vêm intuitivamente virão com o mesmo colorido dos conteúdos que habitam a minha mente não consciente. Entendeu? Aí chegamos no ponto. Qual é a parceria certa que a mente deve fazer? No sentido das funções da mente. Uma parceria profunda, um casamento sério, gostoso, bem nutrido, robusto, entre três funções: a função crística, a função intuitiva e a racional. Um casamento perfeito entre essas três dimensões tornam a mente uma mente extremamente produtiva, cristalina, arejada, por que não dizer na linguagem teológica, santa? Não significa dizer que as outras funções vão desaparecer, porque não vão.
No sentido em que eu estou falando, o diabo ou a função diabólica anda em derredor e vai continuar andando em derredor. Só esperando o momento de você vacilar. Mas à medida que você fortalece essas três funções em sua mente, e essas três funções se tornam parceiras, você tem condições de viver muito melhor, de se relacionar muito melhor com as pessoas, de se relacionar muito melhor com Deus. O racional, eu falei na semana passada, o racional é o observável. É aquilo que você pode ver de maneira concreta e manipular. É lógico, é analítico. Né? E o crístico é espiritual. Você sente, mas tem até dificuldade de explicar. Por exemplo, essa tentativa de explicar Deus, é porque nós temos a necessidade de estruturar as coisas, aí nós vamos, os atributos de Deus. Onisciente, onipresente, onipotente. Aí vamos catalogando. Só que Deus não se deixa encaixotar. Ele transcende tudo isso. Quando nós queremos viver a espiritualidade só pela razão, nós encaixotamos a vida espiritual. E a vida espiritual encaixotada se transforma numa coisa. Deixa de ter vida verdadeira. Por isso que Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem a mim pela razão. Eu descobri que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, que o sangue dele me redime de todo pecado. Cheguei a essa conclusão racional. Perda de tempo. Se sua conclusão não vai levar você para lugar nenhum. Mas quando o indivíduo, igual o apóstolo Paulo, que ia para destruir, castigar e prender os cristãos lá em Damasco, ele caiu do cavalo, ele foi arrastado por Deus. É o Pai que nos leva a Jesus. Você não controla. É uma experiência. Você simplesmente é tomado. Eu digo o seguinte, eu não tenho fé. A fé me possui. Quando eu tenho fé, ela se torna uma propriedade minha. Eu criei isso. Quando a fé me possui, eu sou propriedade dela. Ainda que eu quisesse deixar de ter fé, ou melhor, deixar de viver em fé, eu não conseguiria, porque eu não sou dono mais de mim. É nesse sentido que Jesus diz, nasceu de novo. Então essa parceria é que traz saúde. Porque eu posso viver bem só de maneira racional e intuitiva. E posso usar a razão para minimizar os perigos da intuição. E posso usar a intuição para fazer da razão uma ferramenta importante para crescimento pessoal. Entendeu? Mas eu vou precisar do Cristo. Porque há uma vida mais profunda, há um caminho sobre modo excelente. Percebe? Porque você encontra gente aí que não alimenta o crístico e vive bem. São ateus. São até ateus, né? E vivem bem, são pessoas honestas, éticas, íntegras. Não são entregues às paixões, não vivem de maneira diabólica ou carnal, mas elas não têm essa dimensão, ou pelo menos não fizeram desabrochar, ou não dão atenção a essa dimensão. Você pode viver racionalmente uma vida correta, tranquila, sossegada, produtiva. Tá? É uma escolha sua, mas há um caminho mais excelente.